Bom dia. Pessoal, 1 ano e meio depois, 1 ano e meio depois, né? Março, abril, maio, junho. 1 ano e 5 meses depois, hoje é dia 15? Exatamente 1 ano e 5 meses depois, nós estamos voltando a EBD. Eu não fui aí atrás falar com vocês, porque eu esqueci minha máscara e o Levi foi comprar. Por isso que eu não fui aí, não passei por aqui, passei direto aqui para o púlpito. 1 ano e 5 meses depois, nós estamos retomando nossa atividade no culto matutino, obviamente com a escola dominical. Por isso que eu acho que esse bom dia merecia ter uma efusão maior, né? Então eu vou fingir que não disse nada até agora e vou dar bom dia para vocês, e vocês vão dar um bom dia que valha por 1 ano e meio. Porque lá no Meet, a gente começava dando bom dia, aí era um bom dia de cada vez, né? Um chegava, o outro caía, a internet caía de um, a internet do outro. Eu acho que eu preciso dessa mascarina. Então, eu vou dar bom dia, vocês vão responder o bom dia de 1 ano e meio, tá bom? Vai me matar isso aqui. Me deram uma marca de TNT, eu vou ter tanta alergia que o pessoal vai achar que eu estou com coronavírus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Gostei. Teve até equio, né? Que bom que a gente está de volta, que bom que a gente pode estar de volta nesse tempo tão difícil que a gente tem vivido, mas também a gente tem experimentado da graça de Deus, experimentado da bondade de Deus, experimentado das misericórdias de Deus. Então hoje nós voltamos ao culto dominical pela manhã, e na quarta-feira voltaremos também com o estudo bíblico. Então na quarta-feira você é nosso convidado para o culto de estudo bíblico e oração. Então quarta-feira, como a gente tem esse expediente aí, né, com o culto de domingo, na quarta-feira a gente vai ser um pouquinho mais tolerante por conta daqueles que estão voltando do trabalho e tudo mais, mas eu queria propor que a gente começasse às 19 horas, que a gente começa às 19 com culto de oração, até 7h30 a gente começa o estudo bíblico, mais tardar 8h30 a gente vai estar encerrando, para que ninguém chegue em casa muito tarde, porque o culto em casa, eu me empolgo, aí vai embora, dá 9h15, 9h20, 9h30, enquanto o Wallace não começa a se coçar para ver o jogo do Flamengo, eu não paro, né? Então, agora está até desligando a câmera, eu estou ficando sem como parar, porque o Wallace não está lá querendo ver o jogo do Flamengo. Então, e quarta-feira eu cometi um pecado, eu abri uma aba para secar o Flamengo, Antônio, e aí o Flamengo fez 1-0, fui e fechei a aba. Eu devia ter mantido aquela aba aberta, porque estava secando, então talvez que desse para diminuir a vantagem, né? Mas vou me concentrar já para secar na semifinal, que afinal de contas é para isso que a gente está aqui. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ou à igreja de Colossos, e eu quero só fazer uma introdução para a gente ir para o café, diz assim, a partir do verso 13, Colossenses 1:13, diz assim, o qual, referindo-se a Cristo, nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o seu reino, em quem sabemos temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam os tronos, sejam as dominações, sejam os principados, sejam as potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e havendo feito por ele paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E vós também, que noutro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e culpáveis. Na verdade, se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro, estou sendo ministro, eu estou ministrando. Tudo existe por causa dele. Nosso evangelho é cristocêntrico. Ele não é igrejocêntrico. Ele não é pastorcêntrico. Ele não é sequer biblicocêntrico. Ele é cristocêntrico. Cristo é o sentido, a razão de ser da igreja de Deus. Todas as coisas existem por causa dele. E não existe interpretação para todas. Todas são todas. Inclusive, as adversidades existem na nossa vida. E elas alcançam a gente. Elas tomam muitas vezes a nossa paciência, a nossa fé, toma muitas vezes nossa perseverança, toma muitas vezes nossa esperança, mas só somos capazes de superar tudo isso por causa dele. Ele é o sentido de todas as coisas. E esse tempo que ficamos afastados e conforme nós vamos voltando às atividades presenciais, a gente vai retomando a rotina da igreja. A gente vai retomando a rotina das atividades da igreja. Mas só teremos êxito se o sentido for ele. Se a gente retomar a atividade da igreja por causa da gente, se a gente retomar as atividades da igreja por causa da professora da escola dominical, do pastor, do diácono, do líder, do ministério de louvor, nós não alcançaremos absolutamente nada, senão apenas mais uma atividade na nossa agenda. Nós estamos aqui e estaremos aqui por causa dele, por tudo aquilo que ele fez em nós e por aquilo tudo que ele fará aos outros através de nós. Nós vamos fazer um momento de oração rápido e já vamos para o nosso café. E aí, ato contínuo, nós vamos dar início à escola dominical. E eu quero fazer referência essa manhã e nesta manhã do milagre que nós vimos ao longo desta semana. Muitos foram os milagres que vimos, mas o maior de todos os milagres que vimos foi a salvação
em Cristo Jesus, a partir do testemunho, do chamado, da missão da igreja. Eu tenho dito isso, e quem recebe aí minhas mensagens lá na lista de transmissão, hoje de manhã a irmã Regina falou: pastor, gostei de ver, né? Que eu mandei lá a mensagem para o pessoal largar a preguiça e vir para a igreja, né? Retomar a rotina da igreja. E nesta mensagem de quinta-feira eu falo sobre aquilo que Deus fez na vida do Isaac através da igreja. Meus irmãos, deixa eu acabar a resenha ali que a gente continua. Meus irmãos, nós não estamos aqui por causa de Deus. É Ele que nos traz, é Ele que nos junta. O sentido, a razão de ser é Ele, Cristo. Mas nós não estamos aqui para agradá-lo. Nós não estamos aqui para fazer algo para Ele. Não. É um erro achar que a gente vem para cá tentar fazer alguma coisa para Deus. Na verdade, a única coisa que é capaz de nos mover até aqui é Ele. Ele não é a causa de estarmos aqui. Ele é a razão pela qual nós existimos. E estar aqui é uma consequência daquilo que Ele tem feito em nós. Então a gente não vem para cá por causa dele, a gente existe por causa dele. E vir para cá é uma manifestação de amor a Ele, uma manifestação de rendição a Ele, e uma manifestação de compreensão daquilo que Ele está fazendo. Porque Ele está fazendo. E Ele continuará fazendo, querendo a gente ou não. Lembra de Jonas? Jonas impediu Deus de chegar até Nínive, mas não conseguiu, porque Deus não estava chegando a Nínive com Jonas. Deus estava em Nínive chamando Jonas para se juntar a ele. Deus já estava fazendo e nós nos juntamos a Ele. Por que estou dizendo isso? Porque nós começamos aqui na igreja de maneira muito efetiva, e quando eu cheguei aqui, não sei quem vai lembrar disso, quando eu cheguei aqui, a gente tinha uma caixa de madeira. Quem lembra da caixa de madeira com coração vermelho? Que tinha aqui. E aquilo era para que as pessoas colocassem alimentos, né? E era uma iniciativa brilhante, maravilhosa. Mas só que para a gente montar uma cesta básica, a gente demorava pelo menos aí uns 40 dias. E geralmente, quando montava alguma coisa que desse para alguém comer, já tinha 2 ou 3 precisando. Aí eu lembro que teve uma confusão danada, porque tinham prometido a cesta básica para um e tinham entregado para outro. Eu sei que foi para no gabinete. Aí eu falei assim: acabou esse negócio de cesta básica. Acabou. Chega. Não tira essa caixinha daí, vamos trabalhar de outra forma. Aí nós começamos a distribuir um ticket. A pessoa pegava lá um ticketzinho dizendo o que ele ia dar ao longo do mês, e todo mês aquele negócio chegava. Até que a gente foi aperfeiçoando, e hoje a gente ainda tem um sistema ainda que precisa ser melhorado, mas já foi muito pior. Acreditem em mim quando eu disser que foi pior, porque foi, né? E deu briga mesmo, foi parar no gabinete lá o negócio. E quando chega no gabinete, é igual quando chega na diretoria da escola, né? Eu tenho que resolver, matar o galo, como diz Sérgio. E a gente nessa entoada, a gente conheceu uma pessoa. Na verdade, a gente não, a Regiane conheceu uma pessoa, e a Regiane apresentou-nos uma pessoa, que é o Isaac. O Isaac, meus irmãos,
E eu tenho que dizer isso para vocês entenderem a importância da igreja. Não estou falando da importância da Regiane, não estou falando da importância do Ministério de Ação Social, não estou falando da importância de comida e bebida, estou falando da importância da igreja, que é o corpo de Cristo. Igreja, o nosso trabalho, a nossa missão. O Isaac começou a ser ajudado por causa da alimentação, recebeu uma cesta básica e tal. E aí percebeu-se que ele tinha um caroço, uma saliência no pescoço, e aí a igreja começou com ele, daqui e ali e tudo mais, até que foi necessário fazer uma biópsia com um custo elevado. E aí foi o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição que fez com que a gente pudesse pagar. Por quê? Porque a igreja, quando faz isso, não faz isso pelo Ministério de Ação Social, faz isso com a sua contribuição, faz isso com o seu dízimo, com a sua oferta. Então você também faz parte dessa história. Todos fazemos parte dessa história. E foi feito o exame, depois nós fizemos alguns almoços para cobrir, para não tirar do caixa da igreja, nós fizemos alguns almoços, as pessoas compraram almoço e tudo mais, foi feita a igreja de novo trabalhando. E o Isaac teve o diagnóstico, o Isaac teve o tratamento, e infelizmente, quando chegou ao diagnóstico, já era tarde demais. Isaac já tinha, o corpo de Isaac, no domingo, quando eu fui visitá-lo, eu não pude nem entrar no hospital, porque já não podia ter visita. Na segunda-feira ele melhorou um pouquinho, mas no domingo ele não pôde receber visita. E Isaac se converteu ao Senhor Jesus. Isaac foi salvo do pecado e da morte, mas seu corpo já estava deteriorado de maneira irreversível. E na quinta-feira Isaac descansou no Senhor. E qual o legado disso? Duas coisas me chamaram a atenção nessa história. Duas. Primeira, a importância da igreja, conforme eu falei, dando de primeira mão o sustento, depois dando a mão, depois sustentando naquilo que foi necessário para o tratamento da doença, encaminhando para os serviços de saúde. Tudo isso sendo feito pela igreja do Senhor. A Regiane de maneira muito especial, mas a igreja do Senhor. E aí, meus irmãos, a médica falou para a gente assim: por que vocês não fizeram isso antes? Estava muito avançado, ele estava muito mal. Só que ela achava que a gente era família. E a gente falou assim: não, o Isaac, eu sou o pastor da igreja, essa menina é responsável lá. Eu expliquei a história toda para ela. Ela falou assim: que pena, pela idade dele teria condições de ter um tratamento mais rápido e talvez tivesse uma sobrevida. O que eu estou dizendo com isso? Cristo nunca chega atrasado, mas a igreja sim. No caso do Isaac, a gente não tinha o que fazer. Mas quantos outros estão por aí e que a gente pode, de alguma forma, transformar, ajudar, estender a mão e apresentar o Evangelho? Se a gente estiver só pegado ao Evangelho, nossa missão foi cumprida. Isaac está no Senhor. Mas nós não fomos chamados só para isso. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, mas para dar dignidade às pessoas. Ouso dizer, irmãos, que se não fosse a igreja, o Isaac morreria, quem sabe, vendo televisão em casa. E talvez não tivesse tido a dignidade de morrer num hospital. Ou até iria para uma emergência de hospital.
mas não teria o afago, o carinho e o cuidado que teve, por exemplo, repito, da Rejane. O Isaac pediu para ver a mãe. E a mãe dele não é boa das ideias, aí não foi. E aí foi a Rejane. E o carinho no leito de morte, quem deu foi a igreja do Senhor. Foram vocês, fomos nós, através da Rejane. Quem registrou o óbito do Isaac, porque não tinha nenhum familiar perto, foi o pastor de vocês. Foram vocês, foi a igreja de vocês. Essa é a importância da igreja. Não importa o resultado. Não importa se a gente conseguiu ou não deixar ele aqui mais tempo. Isso é com Deus. Mas estava lá. E a prova de que a igreja é relevante é quando ela está lá. Não é quando ela está aqui. Quando ela está aqui, a gente bate papo, a gente ri, a gente brinca, a gente canta louvores, a gente tem uma palavra que edifica o coração, a gente vai ali comer daqui a pouquinho, vamos estudar. Mas aqui é o lugar da gente se capacitar para que o evangelho chegue de maneira integral às pessoas lá fora, trazendo salvação para a alma em Cristo Jesus, mas também trazendo dignidade, ser chamado pelo nome, ser conhecido, ter uma despedida digna. É isso que é a igreja. É para isso que ela serve. Para que a gente possa experimentar da graça de Deus em todas as circunstâncias. E eu peço a fazer isso de maneira efetiva, por onde quer que a gente esteja. Eu peço desculpas a vocês, mas eu não poderia iniciar essa nossa nova jornada sem falar desse caso. Porque, por um lado, louvamos a Deus porque conseguimos, chegamos, fizemos o que pudemos fazer. Tudo que estava ao nosso alcance fizemos. Mas também me pergunto, e faço a pergunta, por que não foi feito nada antes? Quantos estão precisando que algo seja feito hoje? Qual é o nosso lugar nesse negócio? Aquela frase que eu sempre repito, que parte nos cabe nesse latifúndio? O que é nosso nessa jornada? E vou fazer uma pergunta ainda melhor. O que é seu? Qual é o dom e o ministério que Deus colocou no seu coração para que você seja também instrumento da graça de Deus na vida de alguém? Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé? Nós vamos orar também pela Priscila, né, que teve uma melhora considerável, estava internada, a irmã da Joicila, a gente tem orado por ela, teve uma melhorada boa, já voltou a casa, está mais disposta, procedimento importante que tinha que ser feito para desobstrução de um canal ali, que eu não vou me atrever a falar o que é, né, porque é um negocinho que tira uma enzima que tem um nome diferente, tudo é difícil nesse negócio, né, e o procedimento foi feito e louvamos a Deus por isso também. Vamos orar ao Senhor, gratos a Ele, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Pai querido, obrigado de culto ao Senhor, obrigado por esse encontro, obrigado por esse primeiro culto, nesse momento difícil que temos vivido como humanidade, como nação, como povo, como gente. Deus, muito obrigado, porque a despeito de qualquer coisa, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está no meio de nós, e o Senhor tem nos dado, Senhor, da Tua presença suficiente neste tempo. Te louvamos pela vida do Isaac, te louvamos pela escola que o Isaac foi para nós, para nossa igreja, para nossa liderança. Te louvamos porque chegamos a Ele por intermédio do Senhor. Nós não fomos ao Isaac, nós fomos ao Senhor, porque o Senhor já estava lá nos chamando como igreja.
mas o Senhor também está em todos os lugares, nos chamando como igreja. O teu Espírito está em todos os lugares, trabalhando, atuando, nos chamando para esse envolvimento na obra. Por isso te peço em nome de Jesus, que o Senhor mesmo, com toda a graça, misericórdia e bondade que tem dispensado sobre nós, nos desperte, nos oriente e nos leve às pessoas que precisam de Ti. Obrigado, Senhor, pela vida da Rejane, pela vida de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que o Isaac tivesse dignidade para morrer, para que ele tivesse dignidade, carinho, tratamento, amor. Que a Tua mão se estenda sobre a vida dele, dos familiares e da vida daqueles que ajudaram nesse momento. Abençoe, Senhor, a Sayonara, sua filha, que a Tua graça esteja sobre ela e que ela encontre Cristo nesse emaranhado de sentimentos que ela está tendo e que continuará tendo porque é do jogo. Mas o Senhor está conosco, o Senhor estará com ela também. Obrigado pela vida da Priscila, obrigado porque o Senhor tem cuidado dela e dado aquilo que é mais importante, que é a paz do céu que excede o entendimento. Abençoe seus familiares, seu esposo, suas filhas, seus irmãos, e repouse sobre eles, ó Deus, a Tua maravilhosa graça. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho. Gratos a Ti pelo alimento que teremos e gratos ainda mais pela escola dominical que teremos também. É assim que nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. A chave daqui para a gente abrir para o café. Vamos tomar nosso café. A gente consegue voltar às 10 horas em ponto, cravado? 2 para as 10 a gente volta? Beleza. Se for sim, eu obedeço. Se for não, eu obedeço. Se for espera, eu obedeço. Se for ouvir tua voz, eu obedeço. Conheço o fim e o começo. Me livra dos laços do fracasso. Eu não mereço tanto amor assim, mas escolho te obedecer até o fim.